Descubra o poder de descansar no Senhor e receber tudo o que Ele tem para você. Olá, galera! Hoje vamos explorar um tema incrível, o poder de descansar no Senhor e receber todas as bênçãos que Ele tem reservadas para nós. Vamos mergulhar nas palavras de Jesus e descobrir ensinamentos valiosos sobre como confiar nele em todas as áreas de nossas vidas. Quando escolhemos descansar no Senhor, não estamos simplesmente tirando um tempo para relaxar ou nos afastar das preocupações do dia a dia. Descansar em Deus é um ato de entrega, uma demonstração de fé e confiança em sua soberania. É a decisão de colocar nossos fardos, ansiedades e temores em suas mãos, acreditando que Ele tem cuidado de nós e conhece cada detalhe de nossas vidas. Jesus nos convida claramente a fazer isso em Mateus 11, 28 a 30, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui, ele nos mostra que seu jugo não é pesado, mas algo que podemos carregar com alegria, porque Ele está ao nosso lado em cada passo do caminho. Descansar no Senhor também significa deixar de lado a ideia de que precisamos resolver tudo sozinhos. Muitas vezes, a pressão do mundo nos faz acreditar que devemos estar sempre no controle, que falhar é inaceitável e que não há espaço para a fragilidade. Mas Deus nos lembra em Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Quando permitimos que Deus seja o centro de nossas vidas, descobrimos que o verdadeiro descanso não é apenas físico, mas espiritual. É um estado de paz que transcende as circunstâncias. Como Paulo escreveu em Filipenses 4, 6 a 7, não estejais inquietos por coisa alguma antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Imagine como seria a sua vida se você pudesse viver com essa paz diariamente. O descanso no Senhor nos dá uma nova perspectiva, permitindo que enfrentemos os desafios com coragem, porque sabemos que não estamos sozinhos. Ele promete estar conosco, guiar nossos passos e nos dar forças quando as nossas se esgotam. Portanto, descansar no Senhor não é um sinal de fraqueza, mas de sabedoria. É reconhecer que somos humanos e que precisamos do amor e da direção divina para prosperar. Ao fazer isso, abrimos espaço para que Ele nos encha com suas bênçãos, nos conduza por caminhos de justiça e nos dê tudo o que precisamos para viver plenamente. Descubra o poder de descansar no Senhor e receber tudo o que Ele tem para você. Vamos explorar a parábola do semeador, presente no livro de Lucas, capítulo 8, versículos de 4 a 15. Nessa passagem, Jesus nos apresenta uma narrativa simples, mas profundamente rica em significado espiritual. Ele conta a história de um semeador que saiu a semear sua semente. Algumas delas caíram à beira do caminho, sendo pisadas e devoradas pelas aves. Outras caíram em solo rochoso, onde germinaram rapidamente, mas, por não terem raiz, murcharam sob o calor do sol. Houve ainda sementes que caíram entre espinhos, que cresceram junto a elas e as sufocaram. Por fim, algumas sementes caíram em boa terra, produzindo frutos abundantes. Essa parábola nos leva a refletir sobre a condição de nossos corações ao recebermos a palavra de Deus. As sementes representam a mensagem divina e os diferentes tipos de solo ilustram como cada um de nós pode responder a essa mensagem. Em Lucas 8, 11 e 12, Jesus explica: a semente é a palavra de Deus.
E os que estão junto do caminho são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Quantas vezes permitimos que distrações, dúvidas ou influências externas roubem a palavra de Deus de nossos corações, como as aves que levam as sementes do caminho? Esse solo duro representa um coração fechado, insensível à voz de Deus. Precisamos estar atentos para que nosso coração não endureça diante da graça e do amor divino. As sementes que caíram em solo rochoso nos mostram a superficialidade de uma fé sem profundidade. Em Lucas 8:13, lemos: Os que estão sobre pedras são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas, como não têm raiz, apenas creem por algum tempo e no tempo da tentação se desviam. Muitas vezes nos encantamos com a mensagem de Deus, mas, sem raízes profundas na oração e na comunhão com Ele, nossa fé pode murchar diante das provações. Por outro lado, os espinhos representam as preocupações e os encantos do mundo, que podem sufocar a palavra de Deus em nós. Jesus nos alerta em Lucas 8:14. E aqui caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e, indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. É fácil nos distrairmos com as pressões do cotidiano, mas precisamos lembrar que a verdadeira paz e propósito vem de Deus. Por fim, Jesus fala das sementes que caíram em boa terra. Elas representam aqueles que ouvem a palavra com um coração sincero, guardam-na e a colocam em prática. Lucas 8:15 nos encoraja. Mas aqui caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Um coração receptivo permite que a palavra de Deus cresça, dando frutos que glorificam ao Pai e impactam o mundo ao nosso redor. Essa parábola nos desafia a examinar o estado de nosso coração. Será que estamos preparados para receber a palavra de Deus com sinceridade e compromisso? Estamos cultivando a terra de nossas almas com oração, leitura bíblica e obediência, permitindo que ela frutifique abundantemente? Que possamos ser como o solo fértil, permitindo que a mensagem de Deus cresça e se multiplique em nossas vidas. Porque quando a palavra de Deus encontra um coração aberto, ela transforma, renova e dá frutos que permanecem para a eternidade. A parábola nos ensina sobre a importância de receber a palavra de Deus em solo fértil, ou seja, um coração aberto e receptivo para que a semente da palavra possa frutificar em nossas vidas. O poder de Jesus ao acalmar uma tempestade. Em Mateus 8:23-27, somos conduzidos a um momento extraordinário no ministério de Jesus. Ele e seus discípulos estavam em um barco no mar da Galileia, quando uma repentina e violenta tempestade se abateu sobre eles. As ondas ameaçavam engolir o barco, e o medo tomou conta dos discípulos. Enquanto tudo isso acontecia, Jesus, em sua tranquilidade divina, estava dormindo. Esse contraste entre o caos ao redor e a paz de Jesus é profundamente marcante. Quando os discípulos apavorados o acordaram clamando: Senhor, salva-nos! Estamos perecendo. Mateus 8:25, eles revelaram sua falta de confiança no cuidado e no poder do Mestre. Jesus, então, lhes respondeu: Por que temeis, homens de pouca fé? Mateus 8:26. Com palavras simples, Jesus repreendeu os ventos e o mar, e imediatamente a tempestade se transformou em uma grande calmaria. Esse momento revela não apenas o poder absoluto de Cristo sobre a natureza, mas também sua autoridade divina. Os discípulos, maravilhados, perguntaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Mateus 8:27. Essa narrativa nos convida a refletir sobre como reagimos às tempestades da vida.
Muitas vezes, como os discípulos, ficamos ansiosos e temerosos, esquecendo que Jesus está conosco, mesmo nas situações mais turbulentas. Em Salmos 46:10, somos lembrados: aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. A calma de Jesus nos ensina que a verdadeira paz não depende das circunstâncias externas, mas da confiança no poder e no amor de Deus. Assim como ele acalmou o mar da Galileia, Jesus também pode trazer calma às tempestades em nossos corações. Tudo o que ele nos pede é fé. Mesmo quando o cenário parece desesperador, ele está no barco conosco, pronto para agir no momento certo, mostrando que nenhum problema está além de seu controle. Com apenas algumas palavras, ele demonstra seu poder sobre a natureza e ensina aos discípulos sobre a importância da fé e confiança nele, mesmo nas situações mais adversas. Mergulhar na emocionante história da multiplicação dos pães e peixes por Jesus. Em João 6:15, encontramos uma das histórias mais conhecidas e inspiradoras do ministério de Jesus. Ele está rodeado por uma grande multidão, mais de 5.000 pessoas que haviam seguido seus passos para ouvir suas palavras e testemunhar seus milagres. Porém, enquanto o dia avançava, uma necessidade prática surgiu, todos estavam famintos, e os recursos pareciam insuficientes para atender aquele enorme grupo. Os discípulos, preocupados, mencionaram a dificuldade de alimentar tanta gente com tão pouco. Filipe, em especial, declarou: 200 denários de pão não lhes bastarão, para que cada um receba um pouco. João 6:7. Contudo, Jesus, sempre atento às necessidades de seu povo, já sabia o que faria. André trouxe uma pequena oferta. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? João 6:9. O contraste entre a grandeza da necessidade e a simplicidade do recurso oferecido ressalta o que Jesus queria demonstrar. Não é sobre o que temos, mas sobre o que ele pode fazer com o que colocamos em suas mãos. Jesus, então, tomou os pães e os peixes, deu graças e começou a distribuí-los. O que aconteceu em seguida foi nada menos que um milagre extraordinário. Não apenas todos comeram até ficarem satisfeitos, mas também sobraram 12 cestos cheios de pedaços, simbolizando a abundância que há em Cristo. Esse episódio nos ensina lições preciosas. Primeiramente, ele nos lembra que, mesmo diante da escassez, Jesus é capaz de prover mais do que o suficiente. Como o Salmo 23:1 declara: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Sua provisão não é apenas material, mas também espiritual, alcançando todas as áreas de nossas vidas. Além disso, vemos a generosidade e o cuidado de Jesus para com aqueles que confiam nele. Ele não apenas atendeu à necessidade física da multidão, mas também demonstrou o quanto valoriza a fé simples e a disposição de oferecer o pouco que temos. Em suas mãos, o pouco se torna muito, o ordinário se torna extraordinário e a escassez se transforma em abundância. Por fim, a multiplicação dos pães e peixes aponta para algo ainda maior. Jesus é o pão da vida, como ele mesmo declara mais adiante em João 6:35. "Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede." Assim como alimentou a multidão naquela ocasião, ele continua a alimentar e sustentar todos que buscam nele a verdadeira fonte de vida e satisfação. Esse episódio nos mostra o poder divino de prover abundância mesmo diante da escassez, revelando a generosidade e o cuidado de Jesus para com aqueles que confiam nele. Vamos nos aprofundar na emocionante passagem em que Pedro anda sobre as águas, registrada em Mateus 14:22-33. Após realizar o milagre da multiplicação dos pães e peixes, Jesus demonstrou mais uma vez seu cuidado e disciplina espiritual ao enviar os discípulos de barco e retirar-se para um monte a fim de orar.
Esse detalhe é significativo mesmo. O Filho de Deus reservava momentos para estar em comunhão com o Pai. Esse gesto nos ensina a importância de buscar força e direção em Deus, especialmente em meio aos desafios. Enquanto Jesus orava, os discípulos enfrentavam uma noite turbulenta no barco, lutando contra ventos fortes e ondas agitadas no mar da Galileia. A cena nos lembra das tempestades que muitas vezes enfrentamos em nossas próprias vidas, situações que nos deixam inseguros e sem controle. No quarto turno da noite, o momento mais escuro antes do amanhecer, Jesus apareceu caminhando sobre as águas. A visão, porém, encheu os discípulos de medo, pois imaginaram estar vendo um fantasma. Contudo, Jesus imediatamente os tranquilizou com suas palavras: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Mateus 14, 27. Essa declaração simples, mas poderosa, ecoa em nossas vidas, lembrando-nos de que Jesus está sempre presente, mesmo quando a tempestade parece avassaladora. Pedro, demonstrando um misto de coragem e dúvida, pediu: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." Mateus 14, 28. Jesus o chamou, e Pedro, num ato de fé, desceu do barco e começou a caminhar sobre o mar em direção ao Mestre. Esse momento nos mostra que a fé é capaz de nos levar além das limitações humanas quando confiamos plenamente em Jesus. No entanto, ao perceber a força do vento, Pedro desviou os olhos de Jesus e passou a focar no perigo ao seu redor. Foi nesse instante que começou a afundar. Em desespero ele clamou: "Senhor, salva-me." Mateus 14, 30. Essa súplica sincera é um lembrete de que mesmo quando nossa fé vacila, o socorro de Deus está ao alcance de um clamor. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e segurou Pedro, dizendo: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" Mateus 14, 31. Essa repreensão carinhosa revela que Jesus deseja que confiemos nele de maneira inabalável, mesmo em meio às adversidades. Quando ambos entraram no barco, os ventos cessaram, trazendo calmaria não apenas ao mar, mas também ao coração dos discípulos, que, maravilhados, o adoraram como o Filho de Deus. Essa narrativa é profundamente rica em lições espirituais. Ela nos ensina que, enquanto mantemos os olhos fixos em Jesus, somos capazes de superar até mesmo os desafios mais impossíveis. No entanto, quando deixamos que o medo e as circunstâncias nos distraiam, começamos a afundar. Em Isaías 41:10, Deus nos assegura: "Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça." Pedro também nos lembra que a fé não precisa ser perfeita para que Deus haja. Mesmo com suas falhas, ele teve coragem de sair do barco e confiar em Jesus. Essa coragem, embora imperfeita, abriu caminho para um milagre e um aprendizado profundo sobre dependência divina. Essa narrativa nos ensina sobre a importância de manter os olhos fixos em Jesus em meio às tempestades da vida e confiar plenamente em seu poder para nos sustentar. Explorar a emocionante história da cura da mulher hemorrágica e da ressurreição da filha de Jairo, conforme descrito em Marcos 5, 21, 43, nos leva a uma profunda reflexão sobre a fé e o poder de Jesus. Jairo, um dos chefes da sinagoga, aproxima-se de Jesus com um coração cheio de desespero e esperança. Ele suplica ao mestre que vá até sua casa para curar sua filha, que está à beira da morte. A determinação de Jairo em buscar ajuda para sua filha demonstra um exemplo de fé, mesmo em meio à angústia. Enquanto Jesus caminhava em direção à casa de Jairo, uma mulher em meio à multidão tomou uma atitude ousada. Sofrendo de uma hemorragia há 12 anos, ela enfrentava não apenas os desafios físicos, mas também as barreiras sociais e religiosas da época. Apesar de tudo, ela acreditava que se apenas tocasse nas vestes de Jesus, seria curada.
Esse toque repleto de fé não passou despercebido. Jesus, sentindo que o poder havia saído dele, perguntou quem havia tocado em suas vestes. Tremendo, a mulher se apresentou. E Jesus respondeu com ternura: Filha, a tua fé te salvou, vai em paz e fica livre do teu mal. Marcos 5,34. Nesse momento de vitória para a mulher, chega a notícia devastadora para Jairo: sua filha havia falecido. As palavras dos mensageiros eram claras: não incomodes mais o mestre. Marcos 5,35. Contudo, Jesus encorajou Jairo com uma instrução cheia de esperança: não temas, crê somente. Marcos 5,36. Ao chegar à casa de Jairo, o clima era de dor e lamentação. Mas Jesus, desafiando o que parecia ser a realidade final, declarou: a menina não está morta, mas dorme. Marcos 539. Em meio à incredulidade dos presentes, ele entrou no quarto onde a garota estava e, com palavras cheias de autoridade e compaixão, ordenou: Talita cumi, que significa menina, eu te digo, levante-se. Marcos 5:41. Imediatamente a menina levantou-se e começou a andar, enchendo de alegria e admiração todos que testemunharam o milagre. Esse momento não apenas revelou o poder de Jesus sobre a morte, mas também reafirmou que, para aqueles que creem, nada é impossível. Essa história entrelaça dois milagres que destacam o alcance do poder de Jesus e a importância de uma fé inabalável. A mulher hemorrágica nos ensina que, mesmo em situações de longa dor e rejeição, a fé pode abrir portas para a cura e a paz. Já a experiência de Jairo nos mostra que, mesmo diante de notícias desanimadoras, devemos confiar nas palavras de Jesus e não temer. Como está escrito em Hebreus 11:1, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Tanto a mulher quanto Jairo exemplificam essa fé prática, que supera barreiras e desafios, encontrando em Jesus a fonte de esperança e transformação. Essa história nos revela o poder de cura e ressurreição de Jesus e nos ensina sobre a importância da fé inabalável na presença do Senhor. A narrativa do milagre da pesca milagrosa, descrita em Lucas 5:1-11, nos conduz a uma experiência de transformação e fé. À beira do mar da Galileia, Jesus ensina uma multidão, enquanto observa dois barcos de pescadores parados na praia, após uma noite infrutífera. Ele pede a Simão, futuro Pedro, que o leve um pouco mar adentro para que pudesse falar ao povo. Após ensinar, Jesus se volta para Simão com uma instrução inusitada: lançar novamente as redes. Mesmo cansado e descrente, Simão responde: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, sobre a tua palavra, lançarei a rede. Lucas 55. Ao obedecer, Simão testemunha um milagre. As redes se enchem de tantos peixes que começam a rasgar. Ele chama seus companheiros e os barcos ficam tão cheios que quase afundam. Diante desse acontecimento, Simão se prostra aos pés de Jesus, dizendo: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Lucas 5:8. No entanto, Jesus o encoraja. Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Lucas 5:10. Essa passagem nos ensina sobre o poder de Jesus e a importância da obediência, mesmo quando tudo parece sem esperança. Simão teve sua vida transformada ao confiar na palavra do Senhor, encontrando não apenas abundância, mas também um propósito eterno. Esse episódio revela o poder sobrenatural de Jesus e sua capacidade de transformar vidas através do encontro pessoal com Ele. A história da ressurreição de Lázaro, registrada em João 11:1-44, revela o poder imenso e o amor incomparável de Jesus. Lázaro, irmão de Marta e Maria, era um amigo próximo de Jesus.
Quando ele adoeceu gravemente, suas irmãs enviaram uma mensagem a Jesus pedindo sua ajuda. No entanto, Jesus permaneceu onde estava por mais 2 dias antes de seguir para Betânia, onde Lázaro morava. Ao chegar, Jesus encontra Marta e Maria profundamente entristecidas pela morte de seu irmão, e toda a comunidade enlutada. Movido pela dor e compaixão, Jesus pede para que removam a pedra do túmulo onde Lázaro estava enterrado. Mesmo com os questionamentos e receios dos presentes sobre o mau cheiro, Jesus clama com grande autoridade: Lázaro, vem para fora. João 11, 43. Para a surpresa e espanto de todos, Lázaro sai do túmulo, vivo, ainda envolto em faixas funerárias. Este milagre não apenas revelou o poder de Jesus sobre a morte, mas também demonstrou seu profundo amor e compaixão por aqueles que nele creem. A ressurreição de Lázaro foi um ato de misericórdia, que restaurou a vida de um amigo querido e fortaleceu a fé de todos que testemunharam esse evento extraordinário. Essa história nos ensina a confiar plenamente em Jesus, mesmo nas situações mais desesperadoras, pois Ele é a ressurreição e a vida, capaz de transformar até mesmo os momentos mais sombrios. Vamos nos emocionar com a incrível história da cura do cego de nascença, registrada no Evangelho de João, capítulo 9, versículos de 1 a 41. Jesus e seus discípulos encontram um homem cego de nascença, e os discípulos, com uma dúvida comum na época, questionam se ele ou seus pais pecaram para que ele nascesse cego. Jesus, no entanto, responde de forma profunda, afirmando que nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que as obras de Deus se manifestassem nele. João 9:3. Em seguida, Jesus realiza um milagre surpreendente. Ele faz lodo com a saliva, unge os olhos do cego e o instrui a ir lavar-se no tanque de Siloé. O homem, em obediência, vai até o tanque e, ao se lavar, recebe a cura instantânea, retornando com a visão restaurada. Essa cura milagrosa atrai a atenção de todos, e as autoridades religiosas, desconfiadas e cheias de questionamentos, interrogam o homem sobre o ocorrido. Mesmo sendo expulsos da sinagoga pelos fariseus por sua fé, o homem curado não se intimida. Ao encontrar Jesus novamente, ele o reconhece como Filho do Homem, João 9:35, e o adora, declarando publicamente a sua fé. Esse milagre não só restaurou a visão física do homem, mas também trouxe luz aos seus olhos espirituais, permitindo-lhe reconhecer Jesus como o Salvador. A história revela o poder transformador de Jesus, que não apenas cura, mas também ilumina os corações daqueles que nele creem, mostrando que ele é a verdadeira luz do mundo. Vamos refletir sobre a emocionante história de Jesus e Zaqueu, registrada em Lucas 19, versículos de 1 a 10. Zaqueu era um cobrador de impostos rico, mas amplamente desprezado pelo povo, pois muitas vezes cobrava mais do que o necessário. Quando soube que Jesus estava passando por Jericó, Zaqueu, que era de baixa estatura, subiu em uma árvore para poder vê-lo, já que a multidão o impedia de se aproximar. Ao chegar ao local, Jesus olhou para cima, viu Zaqueu e, para surpresa de todos, chamou-o pelo nome, dizendo: Zaqueu, desce depressa, pois hoje me convém pousar em tua casa. Lucas 19:5. Essa atitude de Jesus causou murmúrios entre o povo, que ficou escandalizado por ele escolher se hospedar na casa de um homem considerado pecador. Contudo, ao se encontrar com Jesus, Zaqueu experimenta uma transformação profunda. Ele se arrepende sinceramente de seus pecados e promete devolver 4 vezes mais a quem ele tenha prejudicado. Jesus então proclama: hoje houve salvação nesta casa, Lucas 19:9, revelando sua missão de salvar os perdidos, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Lucas 19:10.
Essa história nos ensina sobre o amor imensurável de Jesus, que não faz acepção de pessoas e está sempre disposto a oferecer salvação e transformação, não importa o passado de alguém. Vamos refletir sobre a promessa da vida eterna, conforme descrita no Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 1 a 6. Em um momento íntimo com seus discípulos, Jesus percebe a tristeza e a ansiedade que dominam seus corações, pois ele havia acabado de anunciar sua partida. Para confortá-los, ele compartilha uma promessa poderosa que transcende qualquer aflição terrena. Jesus lhes diz: "Não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também." João 14, 1 a 3. Essas palavras não só acalmam os corações dos discípulos, mas também nos oferecem esperança. Jesus nos revela que a sua missão não termina com sua ascensão, mas que ele está preparando um lugar para cada um de nós na casa do Pai. A promessa de Jesus é a garantia de que não estamos sozinhos, mesmo nas adversidades da vida. Ele nos prepara para a eternidade ao seu lado, e ao fazer isso, nos ensina que a verdadeira paz vem do conhecimento de que temos uma morada segura no reino dos céus. Jesus não apenas nos promete um lugar, mas também nos mostra que ele é o único caminho para essa promessa se tornar realidade. Ele declara: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim." João 14, 6. Essas palavras revelam que, ao crermos em Jesus, nossa vida ganha um propósito eterno e nossa esperança se torna firme, pois Ele é o único que pode nos conduzir à verdadeira vida. Essa promessa da vida eterna nos chama a confiar em Jesus plenamente, sabendo que, ao seguir seus ensinamentos e caminhar com Ele, temos a garantia de que estaremos com Ele para sempre, na morada celestial preparada para nós. Se você deseja experimentar o poder de descansar no Senhor e receber tudo o que Ele tem para você, não deixe de se inscrever no canal para mais conteúdos como este e compartilhar com seus amigos. Espero que tenham gostado desse mergulho nas histórias bíblicas que nos ensinam sobre confiar no Senhor e receber suas bênçãos. Lembre-se sempre, quando descansamos em Deus, somos fortalecidos para enfrentar qualquer desafio. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.